Santo, nós precisamos ouvir a tua voz. Nós precisamos ouvir. Fala com cada um que está aqui, Senhor. O Senhor conhece a necessidade dos teus filhos. O Senhor conhece a necessidade dos teus filhos. E nós estamos aqui no nome do Senhor. Toda a glória e honra ao Senhor. Fala conosco, traga alimento vivo para nós. Que a tua palavra possa encontrar lugar, Pai, em cada coração. No meu coração, no coração dos meus irmãos. Que nós possamos sair daqui edificados. Que nós possamos sair daqui alimentados. Que a tua palavra não se perca. Cerca a nossa mente, o nosso coração. Senhor, que as vozes contrárias, com a preocupação com as coisas lá de fora, sejam repreendidos agora em nome de Jesus. Todo sono, todo cansaço, seja repreendido agora em nome de Jesus. E que o Senhor possa nos fortalecer, nos alimentar, nos dar minha vida, apesar de todas as limitações, em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja. A graça e a paz do Senhor Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor. Aleluia. A esperança, a esperança. Aleluia. Você pode se aceitar, por favor. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Como é bom estar com os irmãos, como é bom poder cultuar ao Senhor, louvar ao Senhor. E eu estou muito grato a Deus e faço do Rafa as minhas palavras. Você que nos visita é muito bem-vindo. É bom ver o Dia, sua esposa aqui, é bom ver o Fagner, é bom ver a Joyce, é bom ver o Dom. Pessoas que nós temos orado nesses 21 dias, o Senhor tem, sabe, ouvido as nossas orações. Eu sei que o Senhor tem muito mais para fazer, você crê nisso? Eu vou repetir, nós sempre recebemos palavras de Deus. E nós temos duas opções quando nós recebemos alguma palavra. Ou nós a recebemos e queremos que ela vai gerar algo na nossa vida, ou entra por um ouvido e sai pelo outro. E muitas vezes nós vemos pessoas sendo abençoadas, pessoas tendo suas vidas transformadas ao nosso lado e nós não recebemos. Será que Deus ele tem os seus escolhidos, os seus preferidos? Não. É porque existem pessoas que recebem, quando ouviram lá no final do ano de dezembro, a outra restituição já pensou: opa, eu perdi, eu vou tomar posse agora. A restituição da minha casa, das minhas finanças, sabe, da minha saúde, eu tomo posse. E quando você toma posse, Deus faz. Mas muitas vezes nós duvidamos, e a Bíblia diz que aquele que duvida é como uma folha seca jogada para lá e para cá. Mas se você receber essa palavra, que esse ano é o ano da restituição, não será uma semana, não será um mês, não será um culto, será o resto da sua vida. Você vai ser restituído em tudo aquilo que foi perdido. Amém? E nós, todos os dias, nós temos feito uma live, compartilhado o livro Restituição de A a Z do pastor Wilson. De manhã, eu sei que alguns irmãos assistem depois no Instagram, no YouTube. E todos os dias nós falamos de um capítulo. Eu quero ministrar hoje sobre o último capítulo deste livro, desse jejum de 21 dias. Essa semana, o tema da semana foi restituição aqui e agora. Deus tem coisas para fazer neste tempo na sua vida, na sua família, através de você. E hoje, o tema do capítulo de hoje é a restituição da esperança. Repita comigo: esperança. Palavra bonita, não é? Quero ler um texto da palavra de Deus com você. Está lá em Romanos capítulo 15, versículo 13. Abra sua Bíblia, por favor. Glória a Deus. Romanos capítulo 15, versículo 13. Apareceu aí no telão da nossa versão de NVI. Nós podemos ler juntos? Vamos ler lá na versão do telão? No 3? 1, 2, 3. E o Deus da esperança nos encha de toda a alegria e a paz por crerem nele, para que vocês transbordem na esperança e no poder do Espírito Santo. Aleluia. O
Deus da esperança vos encha de alegria. Sabe, hoje eu quero falar um pouco com vocês sobre isso, sobre algo que talvez por conta das circunstâncias você possa ter perdido, mas que Deus nesse tempo, nesse ano de 2025, Deus quer restituir no seu coração, que é a esperança. Sabe, a esperança é aquele sentimento de quem vê como possível algo. A esperança tem a ver com você acreditar que aquilo que você deseja pode acontecer. A esperança tem a ver com você criar expectativa de que coisas boas podem acontecer na sua vida. E quando nós entendemos a definição de esperança, nós começamos a compreender melhor aquilo que o apóstolo Paulo diz aqui no texto que nós lemos de Romanos 15:13, que o Deus da esperança, sabe, nós precisamos entender que existe um Deus que é o Deus da esperança, que não quer que você viva uma vida vazia, sem expectativa, que não viva uma vida não acreditando que Ele está com você e tudo que Ele quer fazer é te abençoar, é fazer com que você encontre o caminho da salvação e que a sua família seja próspera e abençoada e que haja restituição. É o Deus da esperança, e o Deus da esperança vos encha de alegria e de paz, para que vocês sejam ricos de esperança. Fala para o irmão do seu lado: Deus quer te fazer rico de esperança. Aí você pensa, devia ser de dinheiro, né? Mas só tem esperança. Aleluia, amém? Glória a Deus. Sabe, nós precisamos compreender Romanos 15:13. Aquele que espera no Senhor receberá. E aí o Deus diz que o Senhor quer nos encher de esperança. Por quê? Porque você vai receber de Deus no limite daquilo que você espera. Quando você espera pouco, você recebe pouco, ou seja, no limite da sua esperança. Não é que Deus ele não pode fazer mais, mas sabe o que acontece? Muitas vezes nós esperamos pouco. Qual é o tamanho da sua expectativa? Qual é o tamanho da sua esperança? Sabe, nós precisamos entender, Deus quer nos fazer ricos em esperança no poder do Espírito Santo. Não é que nós temos um Deus que quer nos dar pouco, é porque muitas vezes nós esperamos pouco. Ou seja, cada vez que Deus atende a nossa esperança, nós estamos aumentando a nossa capacidade de esperar. E quanto mais nós esperamos, mais Ele faz. Se você esperar pouco, você vai receber pouco. Agora, quando você cria uma grande esperança, você recebe muito. Sabe, Deus ele quer fazer grandes coisas, mas será que nós estamos esperando por grandes coisas? Ou será que tá bom? Ah, tá bom, minha família tá aqui. Ah, tá bom, eu fui salvo. Ah, tá bom, Deus abriu uma porta de emprego, estou conseguindo pagar minhas contas. Ah, tá bom, eu estou melhor do que eu estava 5 anos atrás. Mas será que é só isso? Será que não é tempo de você alargar a sua esperança? O Deus da esperança quer te fazer cheio de esperança. Amém? Sabe, nós precisamos compreender isso e viver o sobrenatural do Senhor. Viver uma vida plena. Uma vida que não aceita viver roubado. Uma vida que não aceita viver à mercê de circunstâncias adversas que nos bloqueiam. Muitas vezes nós acabamos nos acostumando com as coisas ruins. O ser humano é muito adaptável, não é? Você se adapta a tudo. Já falei isso algumas vezes. Você se adapta até ao sofrimento. Você se adapta com a dor. Se a dor aumentar e ela ficar por um bom tempo na sua vida, você acostuma com ela. Você se acostuma com todas essas coisas, você se acostuma a mancar. Outro dia o Henrique estava com uma bota que está com o pé machucado. Foi do Mateus. Deixa pra lá. Sexta-feira tem jogo, né? Deus nos guarde. E aí ele estava com a bota, ele veio sem a bota, ele tirou a bota e estava lá fora. Ele estava mancando por causa da bota, né? Aí ele tirou a bota e veio mancando. Eu falei, você tirou a bota, ele é um costume. Ah, você quer a bota mancando. A gente se acostuma. A gente se acostuma a não ter o melhor de Deus. A gente se acostuma a não ser plenamente feliz e satisfeito. A gente se acostuma a não ter uma vida com esperança. Mas neste ano de 2025, Deus quer restituir
a esperança na sua vida, no seu relacionamento, sabe, na sua vida financeira, na sua saúde. Deus não quer que você viva uma vida limitada. Fala para o irmão do seu lado: Deus não quer que você viva uma vida limitada. Guarde isso no seu coração. Quanto mais você esperar de Deus, mais Ele vai fazer. Quanto mais você disser para Ele: eu creio que o Senhor pode, mais Ele vai fazer. Então não limite o poder de Deus na sua vida. Que cada vez as dificuldades, as circunstâncias adversas possam te levar para mais perto de Deus. Amém? Amém. Eu quero compartilhar algo com vocês de uma mulher que estava passando por uma situação muito difícil. E ela é um grande exemplo para nós de alguém que gerou esperança no seu coração e recebeu algo de Deus. Abra sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 4, versículo 1 ao 7, nós vamos ler juntos. Deus quer que a gente viva uma vida plena, sobrenatural, uma vida daqueles que já estão esperando ou se preparando para a eternidade. É isso que o Senhor quer. Louvado seja o nome do Senhor. 2 Reis, capítulo 4, versículo 1 ao 7, nós vamos ver na prática essa questão da esperança agora. Como que ela acontece na nossa vida? Preste atenção. Preste atenção naquilo que o Senhor faz. Então nós vamos ver sobre como que nós podemos lidar com essa questão da esperança na prática. Esse é um texto muito conhecido de nós. Acredito que todos que estão aqui já ouviram falar sobre esta mulher. O texto diz assim, 2 Reis, capítulo 4, versículo 1 ao 7. Certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas chamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. E chegado o credor para levar os meus 2 filhos para serem escravos. Eliseu lhe perguntou: o que te hei de fazer? Dize-me o que é que tens em sua casa. E ela respondeu: tua serva não tem nada, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestadas vasilhas aos teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe a parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos, e esses lhe chegaram as vasilhas, e elas enchiam. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus, e ele disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Nós conhecemos essa história. Essa história é uma história poderosa, profunda, cheia de lições sobre esperança. E nós vamos caminhar um pouco sobre essa história para compreender o que Deus quer fazer na nossa vida em relação a essa restituição de esperança. A primeira coisa que nós podemos ver aqui é que nós, mesmo sendo cristãos, vamos passar por crises, vamos passar pelo dia mau, vamos passar por momentos onde nós estaremos em uma situação muito difícil. Esta era a situação desta mulher. A Bíblia diz que ela era mulher de um discípulo do profeta, aquele homem de Deus que com certeza caminhava com o profeta, ajudava o profeta nas suas atividades, de certa forma ministrava também na vida dos outros. Ele morre. Acontece algo que tira a vida desse homem, e aquela mulher também, uma mulher de Deus, ela fica viúva. Ou seja, nós também podemos passar por dificuldades, nós também passamos por crises, nós também precisamos buscar a ajuda de Deus. Foi isso que essa mulher fez. E nós precisamos compreender: não é anormal passar por dificuldade, é normal. Todos nós passamos por dificuldade. Quem aqui já passou por dificuldade? Tem gente que quer ficar com as duas mãos em pé, né? Passamos toda hora. Toda hora acontece algo, toda hora nós enfrentamos alguma dificuldade. Então entenda, passar por dificuldade é normal. Nós não somos daqueles que falam: não, vem para a igreja, entrega a sua vida para Jesus, que a partir de agora vai dar tudo certo. Não, já deu tudo certo em relação à sua vida eterna. Você foi salvo, agora fique tranquilo. Se você estiver com o Senhor, você está salvo.
Agora, em relação à vida, o próprio Jesus disse: no mundo tereis aflições. Esse é o sentido da vida, uma vida difícil. Nós compartilhamos ontem na célula, falamos sobre Jó. Jó foi um homem de dores, passou por dificuldades, mas Jesus também foi um homem de dores. As dificuldades fazem parte da vida, ou seja, todos nós cristãos passamos por momentos difíceis. E é nesse momento que nós precisamos manter a nossa esperança de pé. E talvez esse seja um dos grandes desafios. No meio da dificuldade, no meio da crise, você continuar acreditando que o Senhor é poderoso para fazer. Há esperança para aquele que crê. Há esperança. Você precisa acreditar nisso. Há esperança para aquele que se humilha diante do Senhor. Segundo, na crise, nós precisamos recorrer à pessoa certa. Sabe qual é o grande problema? Muitas pessoas no meio da crise correm de Deus, vão para o outro caminho. Quando se encontram no momento de dificuldade, ao invés de ir para os pés do Senhor, vão para qualquer outro lugar, menos para Deus. Nos afastamos de Deus, nos afastamos da comunhão da igreja, nos afastamos da comunhão daqueles que professam a mesma fé que nós, porque estamos em crise, e é isso que ninguém quer fazer. No meio da crise, quer te afastar da comunhão da igreja, quer te afastar do seu relacionamento com Deus. Mas nós vemos que a atitude daquela mulher foi a melhor atitude possível. Aquela mulher, ela não murmurou, aquela mulher, ela não blasfemou. A Bíblia diz que aquela mulher foi até o homem de Deus, ou seja, ela foi até o Senhor. E quando nós temos uma atitude igual daquela mulher, nós demonstramos que nós temos fé no Senhor. Sabe, nas lives que nós estávamos fazendo, as pessoas colocavam oração lá, pedidos, muitos pedidos, e eu sempre falava: o Senhor se alegra quando nós pedimos a Ele, porque nós estamos demonstrando que nós acreditamos que Ele pode fazer. Mas o grande problema é que muitas vezes nós só vamos a Deus quando já tentamos tudo e deu tudo errado. Aí quando não tem mais nada que nós podemos fazer, como Jesus me ajuda. Quando na verdade essa deve ser a nossa primeira escolha. A primeira escolha deve ser recorrer ao Senhor. Recorra a Ele, não perca tempo. Quando aquela mulher vai até o profeta, ela tem uma resposta. Uma resposta de certa forma até inusitada. Por quê? Porque o profeta mostra para ela que a necessidade que ela tinha, a resposta para a necessidade que ela tinha, estava na própria casa dela. Perceba, quando Eliseu pergunta o que ela tem em casa, ela responde: eu só tenho uma vasilha de azeite. Ela não sabia que a solução para o seu problema estava dentro da casa dela. Ela nem imaginava que a resposta já estava ali. E aí o profeta dá uma direção para ela. E nós precisamos nos lembrar de algo: nós somos filhos de Deus, amém? E Jesus, no livro fala que o Espírito Santo, fazendo uma analogia, é como se fosse aquela vasilha de azeite dentro de nós. Ele é tudo que nós precisamos. Se nós dermos ouvido ao Espírito Santo, nossos problemas serão resolvidos. Talvez você possa achar que você não tem nada, mas se você tem o Espírito Santo dentro de você, você tem tudo. Ele é tudo que nós precisamos. Ele é a luz que nos ilumina. Ele é a fonte de sabedoria. Ele é a fonte de paz. Ele é a fonte de cura. Ele é a fonte de prosperidade. Ele é a fonte de alegria. Ele é o nosso Deus. Está dentro de nós. A Bíblia nos compara com uma casa. A solução para o seu problema está dentro de você. É o próprio Deus que pode fazer você passar por essa dificuldade. Esse foi o problema dessa mulher. E aí é uma questão aqui: a esperança define a medida do nosso milagre. O profeta diz algo para aquela mulher, pergunta o que ela tem, ela fala: eu tenho uma vasilha, apenas uma vasilha. Ela não sabia que aquela vasilha não era apenas, era tudo que ela necessitava. Mas aí o profeta diz algo interessante para ela. O profeta diz: vai lá. Ele sabia que ela não tinha vasilha suficiente na casa dela. Mas aí o profeta diz assim para ela: vai lá na sua vizinhança e pede vasilhas para os seus vizinhos. Vai atrás de vasilhas. Mas ele dá um detalhe, tem um detalhe aqui no texto. Sabe o que ele diz? Não poucas.
Essa é a chave da esperança. Porque a esperança vai definir a medida do nosso milagre. Talvez quando os filhos dela chegarem e começaram a colocar na casa dela, ela falou, não, já está bom. E aí nós vemos que a esperança, ela é definida por quê? Pela medida da nossa fé. Sabe, quando nós mostramos a nossa esperança, nós estamos falando do tamanho da nossa expectativa. Aconteceu algo naquele momento. A Bíblia diz que conforme ela ia enchendo as vasilhas, o azeite não parava. Ela encheu uma, ela encheu duas, ela encheu três, ela encheu quatro, ela encheu, e o azeite não acabava. Eu fico imaginando ela olhando para aquele azeite, enchendo vasilhas até a boca, enche mais, e foi enchendo, e aí quando chegou, que ela viu que não tinha mais nenhuma vasilha perto dela, ela disse pro filho dela, filho, traz mais uma. Ele disse, não posso vasilha, mano. E aí Deus diz que no momento que ele falou isso, o azeite parou. Por que o azeite parou, irmãos? Porque não tinha mais vasilhas. Se tivesse mais 1000 vasilhas seriam cheias. O que nós podemos aprender com isso? A medida da nossa esperança vai ser o tamanho do nosso milagre. Quanto mais você esperar de Deus, mais Ele vai fazer. Mas sabe o que acontece? Muitas vezes a nossa esperança é limitada pela circunstância. Pastor, mas você não sabe o que eu estou fazendo na minha casa, você não sabe como está no meu trabalho, no meu relacionamento, sabe a minha vida financeira, a minha saúde. O tamanho da sua esperança vai ser o tamanho do seu milagre. Foi isso que aconteceu com essa mulher. E nós precisamos entender, Deus quer restituir isso dentro de nós, porque tudo que Deus faz fora, Ele vai primeiro dentro de nós. Se você não tiver esperança que Deus pode resolver os seus problemas, Ele não vai fazer. Ele não podia fazer sem eu mesmo crer? Poderia. Às vezes Ele até faz algo para te mostrar. E aquilo que aconteceu com essa mulher nos dá uma grande lição. Quanto mais você esperar de Deus, mais Ele vai fazer. Ela não questiona o profeta. Ela poderia não ter obedecido a direção do profeta. Ela teve esperança. Ela podia ter falado, o profeta está de brincadeira. Ele tem dinheiro. Porque muitas vezes vocês vão pensar que o profeta, o pastor tem dinheiro. Eu falo, ele tem dinheiro. Por que ele não pagou minhas contas? Ele poderia simplesmente ter falado para um outro auxiliar dele, não, paga as contas dessa mulher, os filhos dela não vai ser escravo não. Mas ela acreditou, ela teve esperança na palavra do profeta. Ela obedeceu a direção. Sabe qual é a direção de Deus para mim e para você hoje? Tenha esperança, eu posso fazer. Não há nada difícil demais para o nosso Deus. Não há nada que Ele não possa fazer. Não há crise que Ele não possa resolver. Não há crise financeira. Não há enfermidade. Não há nada. Não há trabalho. Não há porta que Ele não possa abrir. Não há nada que o Senhor não possa fazer. Mas para isso nós precisamos crer nele. Nós precisamos esperar que Ele nos protege. Você precisa confiar nisso. Aquilo que o Vitinho falou, o testemunho dele, também aconteceu comigo outro dia. Outro dia não, já faz um tempinho. Nós estamos passando por uma onda de assalto aqui no nosso bairro. E nós sempre oramos para que o Senhor nos proteja. Mas aconteceu exatamente o que o Vitinho falou com ele, aconteceu comigo. O motoqueiro veio a milhão, olhou para mim, fez a volta e foi embora. Eu fui, glória, obrigado, Senhor. Obrigado, não foi dessa vez que o inimigo roubou aquilo que o Senhor tem me dado. Por quê? Porque o Senhor sabe que o que nós temos é dele. Poderia ter me roubado? Poderia. Eu ia deixar de querer de Deus, ele sabe que não. Mas o Senhor, Ele é bom conosco. Nós precisamos esperar o melhor do Senhor, porque quando nós esperamos o melhor, Ele faz por nós. Que diremos, pois, diante dessas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Nós precisamos esperar, nós precisamos confiar, nós precisamos obedecer. Foi o que aquela mulher fez. Ela obedeceu. E é interessante que quando Deus abençoa ela não vira as costas para o profeta. Ela não vira as costas para Deus. Ela podia ter falado, estou rica porque o azeite valia muito dinheiro. Tanto é que o profeta disse para ela, vende, paga suas dívidas e vive do resto. Aquela mulher
Em um dia, ficou próspera, abençoada. Mas entenda, ela poderia nem ter ido ao profeta, porque ela sabia o valor do azeite. Sabia ou não sabia? Todo mundo sabia. Mas o que ela fez? Ela continuou sendo fiel a Deus. Ela não pegou apenas, porque o profeta não falou para ela: quando você fizer isso, você volta aqui. Não. Muitas vezes a primeira coisa que nós fazemos quando somos abençoados por Deus é virar as costas para Ele. Deus supriu a necessidade. Tem pessoas que vêm à igreja só por conta de uma necessidade. Todos nós somos atraídos a Deus pela necessidade, mas entenda, quando Deus suprir a sua necessidade, continue. Não abandone o Senhor. Não deixe de lado aquele que resolveu o seu problema. Continue tendo esperança nele. Foi o que aconteceu com aquela mulher. Ela chega diante do profeta. O profeta falou: e aí, filho, o que aconteceu? Ela falou: profeta, você não sabe o que aconteceu. Ele: sei sim. As vasilhas estão tudo cheias, né? Está tudo cheio agora. Agora você vai. Você vende. Você paga todos aqueles que seu marido ficou devendo. E você não vai perder o resto. O que nós podemos aprender, irmãos? Volte, Deus tem mais direção para você. Quando Deus fizer aquilo que você está pedindo, quando vier a restituição em alguma área da sua vida, continue, persista, não abandone. Volte para agradecer. Muitas pessoas chegam a Deus apenas por aquilo que Ele pode dar e deixam de receber mais, porque entenda, Jesus é uma fonte inesgotável de restituição. Jesus é uma fonte inesgotável de amor. Jesus é uma fonte inesgotável de paz, de alegria, de favor. E toda vez que nós tomamos uma atitude como a dessa mulher, nós vivemos o sobrenatural. O sobrenatural do Senhor. Até aquele dia, aquela mulher vivia uma fé natural. Mas depois daquele encontro que ela teve com o profeta, a vida dela mudou e ela começou a viver no sobrenatural. Deixa eu te perguntar algo: como é que você vive na sua vida? No natural ou no sobrenatural? Aqueles que vivem no natural vão experimentar apenas de coisas naturais, mas aquele que vive no sobrenatural vai desfrutar do sobrenatural, vai desfrutar de uma provisão que ninguém acredita. Do dia para a noite Deus abençoou, virou uma chave, por conta de uma obediência, por conta de acreditar, por conta de ter esperança no Senhor. Sabe, é tempo de restituição nas áreas da nossa vida onde nós somos afetados. A Bíblia diz que o ladrão veio para matar, roubar e destruir, mas que o Senhor veio para nos dar vida e vida em abundância. Sabe, essa palavra para mim, para você, para todos nós que de alguma forma tiveram a esperança abalada. Quantas vezes as dificuldades querem abalar a nossa esperança no Senhor, querem fazer com que a nossa fé não seja tão grande assim. Ontem nós ouvimos sobre Jó, grande homem de Deus. O Senhor, quando o inimigo vem para falar com Deus sobre Jó, Deus fala para ele: olha lá para Jó, homem íntegro, abençoado, fiel, temente. Aí o inimigo fala: mas também você dá tudo para ele? Deus conhecia Jó, mas Jó ainda não tinha tido um relacionamento tão profundo com Deus. Nós estamos compartilhando antes na célula, isso é tão profundo, porque entenda, talvez você já tenha vivido coisas com o Senhor, era aquilo que Jó estava vivendo, ele já tinha tido experiências com Deus. Todas as vezes que seus filhos faziam festa, todas as vezes que aconteceu alguma coisa, ele sacrificava, ele pedia perdão para Deus, mesmo sem saber se seus filhos tinham feito alguma coisa errada. Jó era temente ao Senhor, mas quando ele passa pela dificuldade e as coisas acontecem, os amigos dele falam: Jó, confessa seu pecado. A mulher dele fala: amaldiçoe esses Deus e morre, nós não temos mais nada para fazer nessa terra. Jó continua firme, ele não tem a sua esperança abalada. Nós muitas vezes, por coisas pequenas, temos a nossa esperança abalada. E aí a vida de Jó muda, por quê? Porque ele não deixa perder a esperança no Senhor. Ele diz: o meu Redentor vive, e no dia certo ele virá e ele fará. Qual é a sua necessidade?
Mantenha a esperança viva. Receba esta palavra, tome posse desta palavra. É o ano da restituição. Deus quer restituir a sua esperança. Existe uma fórmula para isso. A medida da sua esperança será a medida do seu milagre. Só prepara as vasilhas. Quantas vasilhas? Prepare as vasilhas, não poucas, sabe? Traga todas, tudo que você tem, tudo que você precisa, tudo que você sonha. Sabe, Deus quer restituir os sonhos nesses dias no nosso coração. Muitos aqui deixaram de sonhar. Vou sonhar para quê? Nada acontece. É por isso que você deixou de sonhar. Você deixou de acreditar que Deus pode fazer. Não há nada que o Senhor não possa fazer. Falamos sobre José esses dias. O que o Senhor fez na vida de José? Por quê? Porque a esperança de José nunca morreu. Ele sabia que o sonho dele, aquilo que Deus tinha colocado no coração dele, era real. Muitas vezes nós permitimos que o diabo roube aquilo que Deus já nos deu. Para que esse ano seja o ano da restituição da minha e da sua vida, nós não podemos perder a esperança. E pode ser que aconteçam coisas que tornem cada vez mais difícil você acreditar. E é nesse tempo que você precisa permanecer acreditando. Deus já liberou a palavra. Agora depende de mim e de você tomar posse dessa palavra, acreditar. Deus falou para a gente que vai estar difícil agora que não está acontecendo. As dívidas só aumentam, meu relacionamento só piora, a minha enfermidade piora, sabe? As pessoas não conseguem compreender, as coisas parecem que não vão dar certo. Aumente a sua esperança. Pegue as vasilhas, não poucas, porque o Senhor fará grandes coisas. Amém? Sabe? Talvez você esteja aqui hoje no fundo de um poço. Parou já de esperar, não tem como mais acreditar, parou de ter esperança. Talvez você buscou, orou, se cansou até de buscar. Mas o Deus da esperança, que Paulo diz em Romanos capítulo 15, Ele está aqui. O Deus da esperança está aqui. E você pode entregar esse seu problema diante dele, como a viúva entregou diante do profeta. O profeta aqui. Só Deus pode resolver. E aí Deus, Ele dá a direção. Nesse dia você precisa estar atento, porque Deus quer te dar algumas direções. E se você acreditar nisso que nós temos ouvido, o Senhor vai mudar a sua sorte. O Senhor vai fazer nova todas as coisas. Como está a sua esperança? Será que você tem acreditado que Deus pode fazer? Ou será que você já desistiu de acreditar? Existem momentos tão difíceis na nossa vida, onde parece que o céu está de bronze, Deus não ouve as nossas orações, parece que as coisas não acontecem ao nosso favor, parece que está todo mundo contra nós. É nesse momento onde nós precisamos renovar a esperança, porque há esperança para aquele que crê, e o Senhor pode fazer tudo novo. Só depende de nós. Se entregarmos a Ele, confiarmos nele, entendermos, há algo dentro de nós, o azeite já está derramado. Você pode receber do Senhor. Sabe, Deus não quer apenas resolver o seu problema. Deus quer fazer parte da sua história. Aleluia! Muitas pessoas só querem ter um Deus que resolve problemas. E vem atrás desse Deus. Mas isso não é o Deus que nós servimos. Não é para isso que nós viemos aqui. Muitos tratam Deus como um atendente de um restaurante e acham que podem comprar por algo. Por isso saiam frustrados daqui, porque aqui não é um lugar de comprar uma bênção, aqui é um lugar de relacionamentos. E quando nós nos relacionamos da maneira correta, o Senhor renova a nossa esperança e restitui tudo aquilo que foi perdido. Como está a sua esperança? Queria que você fechasse seus olhos por um instante. Você fique de pé, por favor. A equipe de louvor pode vir até aqui. Oh Espírito Santo, louvado seja o nome do Senhor.
precisamos acreditar no Deus da esperança. Esse é o nosso Deus. Talvez, como eu disse, você já orou, talvez você já buscou, talvez você esteja cansado. E o Senhor diz: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vou nos aliviar. Deus quer renovar a esperança. Deus quer restituir a esperança na sua vida hoje. Eu não sei qual é o problema que você está enfrentando, se é um problema no seu relacionamento financeiro, saúde, se é um problema que você não consegue mais se relacionar corretamente com o Senhor. Nós estamos no último dia de um jejum de 21 dias por restituição. Talvez a maior restituição que pode acontecer na sua vida hoje é a restituição da esperança, para você voltar a acreditar que Deus pode fazer. Nós vamos louvar novamente com este último cântico que nós louvamos. E se você entende que você precisa de uma renovação, de uma restituição, de esperança na sua vida, enquanto nós louvamos, você pode vir aqui à frente. Nós queremos orar por você. Não perca a oportunidade. Aquela mulher viúva, ela fez a escolha certa. Ela foi até o profeta. Ela não tinha mais ninguém a quem recorrer. Talvez ela possa ter até tentado. Mas quando ela foi até o profeta, que simbolizava a direção de Deus, o Senhor mudou a história dela. Se existe alguma área na sua vida onde você não tem mais esperança, esse é o tempo que você vive. Dizer que Deus, Senhor, eu estou aqui. Eu estou aqui, Senhor. Eu me humilho diante do Senhor. Eu quero, Senhor, viver um novo tempo. Eu quero que a esperança seja renovada no meu coração. Venha, venha. Enquanto nós louvamos, venha. Se essa palavra falou com você, se você precisa ser restituído à esperança, não perca esta oportunidade. Essa é a sua oportunidade. Vamos louvar o Senhor. Aleluia. Oh, aleluia.
Sabe, durante esses 21 dias, nós colocávamos um resumo do livro e no final tinha uma confissão a ser feita. Eu sei que muitos de vocês talvez tenha feito, tenha lido, tenha se importado. Entenda, se você quer algo de Deus, se você quer uma restituição, tome posse dessa palavra e faça a sua parte. Como aquela mulher fez. Ela fez a parte dela para que acontecesse a restituição. Sabe, não deixe de fazer a sua, não fuja da sua responsabilidade. Eu quero fazer uma oração aqui junto com você, uma oração de confissão em relação à restituição da esperança. Então eu quero orar junto com vocês, quero fazer, eu falo, vocês repetem, e no final nós glorificamos o nome do Senhor, como nós fizemos todos os dias. Hoje é o último dia do nosso jejum, nós vamos fazer uma confissão de fé ao Senhor, amém? Repita comigo: Senhor Deus e Pai, Tu és o Deus da esperança. E hoje, com corações rendidos diante do Senhor, nós nos colocamos como vasilhas vazias. Nós reconhecemos que muitas vezes esperamos pouco, duvidamos, cansamos, deixamos a fé esfriar. Mas hoje, Espírito Santo, nós abrimos novamente os nossos corações. Enche-nos com a Tua alegria, com a Tua paz, com o Teu poder. Que todo desânimo caia por terra agora. Que todo espírito de incredulidade seja quebrado na minha vida. E que uma nova medida de esperança venha sobre mim. Que a nossa fé se fortaleça. Que a nossa fé cresça. E que Teu amor inunde completamente o meu coração. Eu quero viver como a viúva do azeite, sensível à Tua voz, obediente ao Teu chamado e transportando do Teu milagre. Hoje eu declaro que eu vou viver o sobrenatural. Eu vou viver a esperança que não decepciona. Eu vou viver a restituição em todas as áreas da minha vida, em nome de Jesus. Aleluia! O Senhor está restituindo hoje a esperança. Vai acontecer. Não desista. Não desanime. Acredite no Senhor. Ele vai tirar as vasilhas vazias. Amém? Nós temos orado por um propósito nesses dias também. Nós queremos ir nas casas. Nós teremos a partir dessa semana uma campanha de casas de paz. Então preste atenção. Essa semana nós estaremos ajustando as coisas com as pessoas que querem abrir as casas para nós irmos até as suas casas. Então você que tem uma casa, para que nós possamos entrar lá e fazer a campanha, essa semana você vai entrar em contato com essa família, vai explicar para ela como funciona. São 7 semanas ininterruptas,
onde uma vez por semana, não todos os dias da semana, baixa um pouquinho só o volume, uma vez por semana, nós estaremos indo nas casas, ministrando uma palavra, orando pelas famílias. Então, a pessoa tem que aceitar essa campanha. Você precisa deixar claro para ela que não é um dia, são 7 semanas. Então ela vai ver o melhor dia, se encaixa para ela e para nós também, que precisamos estar alinhados nisso. E nós estaremos fazendo, levaremos a paz do Senhor para essas casas. Será uma campanha de praticamente 2 meses, podemos dizer 2 meses. Essa primeira semana vamos nos preparar, alinhar. Talvez uma outra casa de paz já comece essa semana. Mas nós vamos estar por 7 semanas trazendo paz às casas, restituindo lares que estão quebrados, restituindo famílias que estão destruídas, pessoas que estão enfermas. Então você não pode ficar fora disso. Busque alguém, busque uma casa. O Senhor quer usar a sua vida. Jesus disse para os discípulos: vão, vocês são mensageiros de paz. E eles foram. E a Bíblia diz que quando eles voltaram, eles começaram a contar para Jesus: Senhor, os demônios se submetiam a nós, pessoas eram curadas, nós fomos grandemente usados pelo Senhor. Então, esse é o nosso tempo, em nome de Jesus. Creia nisso. Se nós temos orado por pessoas, é o tempo que nós nos colocarmos à disposição delas, para que Deus mude o lar deles. Amém? Você crê nisso? Amém. Vamos orar com isso? Pai, nós queremos acreditar diante do Senhor. A nossa campanha de casas de paz não é apenas um evento para preencher a agenda da igreja. Nós queremos ser instrumentos do Senhor. Desperta a tua igreja para o ídolo. Desperta a tua igreja para o Senhor, para ser o instrumento do Senhor nesse tempo. Capacita-nos, derrama unção, derrama paixão, compaixão, empatia por aqueles que estão perdidos e destruídos. Usa as nossas vidas, Pai amado. Eu te peço em nome de Jesus. Usa a vida de cada irmão que vai se colocar à disposição. Capacita-nos, Senhor, para que a tua obra seja feita, Pai. Essa é a nossa oração, Pai, em nome de Jesus. As casas que já se abriram possam receber o teu povo, e nós queremos declarar outras casas abertas, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Nós te agradecemos pela obra que o Senhor fará através de nós, na vida dessas famílias. Queremos declarar restituição completa, em nome de Jesus. Amém? Se você quer, você está aqui, nos visita, você conhece a sua família aqui, quer essa campanha de 7 semanas da Casa de Paz, fale conosco, amém? Se você já tem alguma casa, fale com o seu líder, eu também me procure. Nós compramos os chaveiros da Casa de Paz, vamos entregar para aqueles que irão até as casas e vamos nos alinhar em relação a isso, amém? Glória a Deus. Semana que vem, domingo de Páscoa, nosso culto será pela manhã, às 10 da manhã, então fique atento. Normalmente nosso culto é às 18, mas semana que vem nosso culto será às 10 horas da manhã, um domingo de Páscoa. Você talvez ia almoçar fora, almoçar com a sua família, com alguém que você vai na casa, vai na sua casa. Então, como nós fazemos todo ano, domingo de Páscoa, o culto é pela manhã, amém? 10 horas da manhã em ponto, nós estaremos começando o culto, amém? Estenda suas mãos com quem recebe. Quero abençoar a sua vida, para você ter uma semana melhor. Que o amor de Deus Pai, que a graça, o conforto e o amor do Espírito, e que a doce presença do Espírito Santo esteja sobre a sua vida. Que você tenha uma semana abençoada por Deus. Que tudo que você fizer seja abençoado e próximo. Que você seja sal para essa terra, luz para esse mundo. Deus guarde a sua casa, Deus guarde a sua entrada e a sua saída. Os anjos do Senhor tenham acampado ao seu redor e ao redor dos seus. Eu abençoo a sua vida e a sua semana em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Cumprimente seu irmão com bastante alegria. Vai em paz em nome de Jesus.